Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe. Vamos falar sobre Alex de Minaur, que desiste do jogo contra Novak Djokovic e do torneio de Wimbledon após constatar uma lesão na cartilagem do quadril. Segundo o que ele falou, era uma pequena rachadura que ele já estava sentindo alguns pontos, né, antes de fechar o jogo, mas que o negócio assim, literalmente rompeu de vez na hora que ele definiu o jogo, né? Muito azar, mas assim, se já estava rachado antes, possivelmente era uma questão de tempo até acontecer, né? Tipo, o corpo de um atleta tá sempre no limite. E assim, ele diz que não só abandona o Wimbledon, como também as Olimpíadas podem estar em risco. Ele não sabe se vai recuperar fisicamente até as Olimpíadas, que seria uma tristeza enorme, até porque ele foi quartas de final em Roland Garros, dependendo do quão bem ele joga nas Olimpíadas, ele poderia brigar por medalha. A gente está falando do cara que na temporada, até esse momento, sem contar o que a gente vai ter agora pela frente no torneio de Wimbledon, ele é o número 6 da temporada, então assim, ele é um cara que está jogando num nível muito alto de tênis. E assim, a pena, né? Eu tava muito ansioso para ver esse jogo contra o Djokovic, que obviamente avança para semifinais, né? E a questão é que ele é um jogador que está numa evolução muito boa, né? Eu digo que desde a segunda metade do ano passado para esse, ele melhorou muito a questão de ataques nos pontos, ele melhorou a questão do saque dele, né? Hoje o saque dele tem uma mecânica mais efetiva, ele consegue saques mais rápidos, ele consegue saques mais pesados, e antes ele tinha muitos problemas e já teve derrotas muito ruins para tenistas de ranking, a meu ver, muito inferior, né? Tipo, eu até citei aqui o jogo dele contra o Popper em Paris, acho que foi em 2021 ou 2020, né? Ele foi enfrentar o Popper, que ainda não é um tenista que chegou lá pro top 20, pro top 10 como o de Minaur fez, né? Na época tava lá para 70 e cacetada do ranking e fez um 6-3, 6-0 nele, porque o Popper, apesar de não ter o nível do de Minaur no fundo de quadra, na época ele sacava tão mal que o Popper só tava com as pancadas de devolução, não tinha nada que o de Minaur pudesse fazer, né? E aí, aquele negócio, na hora que ele ia pro game de devolução, o Popper sacava bem. Então, assim, ele acabou sofrendo esse tipo de situação na época que ele tinha mais dificuldades para definir pontos, não sacava tão bem, aí ficava ali, né, naquele estacionado entre 20 do mundo, 15 do mundo. Então, assim, esse salto de qualidade que ele deu é muito legal e é bom pro tênis, ganha um elemento extra, é aquele tenista que ninguém quer enfrentar porque é sempre um desafio físico e difícil de passar por cima. Então, a gente sabe que era um jogo duríssimo pro Djokovic, mas de qualquer maneira, acontece esse tipo de coisa que, assim, vamos lembrar, o Djokovic, em Roland Garros, acabou abandonando antes de enfrentar o Ruud nas quartas de final. Aconteceu pro Djoko, agora acontece a favor dele, entende? Faz parte, entende? O esporte é duro fisicamente, esse tipo de coisa pode acontecer com qualquer um. Então, o próprio Sinner, por exemplo, ele abandonou lá em Madrid, entende? Aí o Aliassime foi para semifinais, né? Acontece, é triste acontecer, é triste que a gente tenha que ver isso acontecendo, que a gente quer ver os jogos, mas é o tipo de coisa que tá assim aberto a acontecer porque é um esporte fisicamente muito exigente. É uma pena que o Deminal sofra isso porque a temporada dele é muito boa, né? E assim, ele não é um cara com histórico de lesões, né? Apesar de um jogo muito físico, né? E ele tá, assim, na temporada que ele tá fazendo mais jogos, ele já deve ter uns 53 pontos na temporada, então é muita coisa que ele tá fazendo nesse ano. Então, assim, ele obviamente, assim, pelo jogo que ele faz, né? Não é fácil você sustentar isso o ano todo. Tomara que ele se recupere, tomara que ele esteja nas Olimpíadas. É sempre um elemento extra positivo pra gente ver lá. Então, a ver o que vai acontecer pro Deminaur nas Olimpíadas, e o Djokovic está nas semifinais de Wimbledon. Quem diria, né? Pra alguém que muita gente falava, nossa, não vai estar nem na chave principal, tá ali só pra bagunçar a chave, pra abandonar de último momento. O cara tá na semifinal. E olhe, né, o oponente dele ou é o Lorenzo Musetti ou é o Taylor Fritz. Então, assim, ele vai enfrentar um cara que ele nunca perdeu na vida, que é o Fritz, tudo bem. Talvez a situação mais difícil para enfrentar o Fritz hoje em dia, mas ainda assim o histórico dele contra o Fritz é uma sacanagem, né? E a questão é que nem acho demérito do Fritz, o próprio Monfils nunca ganhou do Djokovic, não é? O Monfils não tá longe de ser um jogador ruim, é espetacular, mas o Djokovic é o Djokovic, né? E o Musetti, que até ganhou do Djokovic, dá de se lembrar isso, ele ganhou do Djokovic ano passado lá em Monte Carlo, era saibro, primeira partida, assim, primeiro torneio, não era a primeira partida do Djokovic em Monte Carlo lá naquele ano, mas assim,
O Djokovic está com uma tendência a sempre começar a gira de saibro numa marcha mais lenta. Então, eu acho que assim, numa condição normal, jogando o melhor dele, o Musetti não é um cara que vai conseguir sustentar o nível até o final. A gente viu o jogo até em Roland Garros, o Djokovic longe do melhor dele, ele começou a sustentar ali um pouquinho mais, melhorar um pouquinho, passou por cima do Musetti, a partir do 4-7, quando ele consegue a quebra, aí faz um quinto set ali no nível do Djokovic, é um pneu, entende? É complicado jogar contra o Sérvio quando ele tá confiante. E eu acho que ele tá melhor em Wimbledon do que ele tava em Roland Garros. A vitória contra o Rune, para mim, é um grande exemplo disso. Muito pouca oscilação, 3-0, entende? O Rune, por mais que ele seja um tenista que estrategicamente não seja lá mil maravilhas, ele tá longe de ser um tenista fácil de derrotar, né? Então, ainda mais em Grand Slam, né? Tipo, o Grand Slam que ele tende a complicar mais a vida das pessoas. Então, eu acho que, assim, o Djokovic tá nas semifinais, não dá pra falar que é demérito, o cara, poxa, tá fazendo boas partidas até agora e tem sim uma boa chance de ir pra final. Aos 37 anos fazendo mais uma final de Grand Slam. Eu acho que assim, a surpresa pra mim da temporada é o Djokovic não tá no melhor assim, esse nível dele, entende? Né? Pelo menos no nível parecido a 2023. Houve uma queda bem grande, né? Tipo, ele realmente teve ali torneios que deixou a desejar, foi mal em Indian Wells, né? A gira de Saibro não tem muito que a gente possa se lembrar. Então, assim, obviamente o Djokovic está num ano abaixo, mas o normal desse cara, o que a gente já se acostumou a ver, é ele em decisão, é ele indo em todas as finais. Ano passado, pode não ter sido o auge dele, mas o cara estava em quase toda a final que disputava, entende? De Roland Garros pra frente, ele teve em toda a final que disputou naquele ano. Aí, antes disso, ele teve na decisão da Australia Open, foi campeão, ele ganhou o torneio pré-Australia Open, entende? O cara o nível do Djokovic é muito alto, né? Então eu espero que o cara esteja nos palcos mais altos. Então vamos ver o que ele vai fazer, vamos ver como ele vai encarar esse novo desafio, esperando aí o vencedor de Musetti e o Taylor Fritz. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, que o De Minaur possa se recuperar o quanto antes e até a próxima, pessoal!